Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 24 e 25. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, aqui esta noite. Queremos, Pai, te pedir mais uma vez que o Senhor fale conosco. Que o Senhor traga, Pai, a Tua palavra para o nosso coração nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fala com a Tua igreja, acalma o nosso coração, Pai. Se revela para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa semana é: você o verá no meio da tempestade. Você o verá no meio da tempestade. Eu não sei se você já ouviu a expressão salvo pelo gongo. Ganhou nos acréscimos. Quando ninguém espera que aconteça alguma coisa, ou quando você persevera até o fim, acreditando que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa vai mudar. Você quer sair no outro dia e a noite toda é uma noite de chuva, e você fica acreditando que quando você acordar amanhã vai estar um lindo sol. Todos nós temos essa fé. Ainda aqueles que não são evangélicos também têm. Acreditam que por muito desejar ou por falar, amanhã vai amanhecer um lindo sol, porque você quer sair, então você tem essa fé de que a chuva vai parar e que você vai sair. Essa fé é uma fé que natural, mas também que provém de Deus. E nós, como crentes, seres humanos que têm fé, que acreditam em alguma coisa, sempre vamos esperar que no fim das contas, antes que se apague as luzes, alguma coisa aconteça. Sempre vai haver um pouquinho de fé lá no fundo do nosso coração, que alguma coisa vai acontecer. Até mesmo se a pessoa não acredita em nada, ela pensa que pela força do seu pensamento alguma coisa vai acontecer antes que as cortinas se fechem. Então eu quero trazer uma palavra para nós nessa noite, justamente sobre este tema. Você o verá no meio da tempestade. Se todo mundo tem fé que amanhã, quando se deseja sair, vai se ter um sol, ou aquele que está em perigo, ou está necessitando que alguma coisa aconteça, espera que aconteça, que é uma fé natural, uma fé porque todo mundo tem a fé de acreditar em alguma coisa. Então, se há essa fé já dentro de nós, eu quero trazer esta palavra para a nossa meditação nessa noite, para aguçar a tua fé e também para direcionar a tua fé para a pessoa que pode te ajudar, a pessoa que de fato a gente pode confiar. O problema é que geralmente a gente espera que alguma coisa aconteça no começo. Ninguém espera sofrer toda uma vida, todo um tempo, para que no final dê certo. Seria bem melhor que tudo que a gente espera e tudo que a gente quer acontecesse rápido, não demorasse tanto, não precisasse esperar por um longo tempo para que no final desse certo. Seria bem melhor que no início desse certo. Porém, nem sempre as coisas mudam no início. Nem sempre as coisas acontecem no início. Você começa a orar por aquilo e a coisa já acontece. Você começa a pedir a Deus que Ele faça algo e Ele faz. Você começa a fazer alguma coisa
com o propósito que aquilo que está no seu coração aconteça, e aconteça. Nem sempre é rápido. A certeza que nós devemos ter é que para tudo há um tempo. É a primeira coisa. Não tem como fugir dessa regra. Não tem como você passar por cima achando que vai acontecer no tempo e na hora que você quer, porque isso aí é bobagem. Não acontece. Primeiro, precisamos entender e aceitar que existe um tempo para todas as coisas. A certeza que existe um tempo, mas também devemos ter a certeza de que, quando chegar o tempo, Deus vai operar em nome do Senhor Jesus. Temos que ter a certeza que existe um tempo, mas também devemos ter a certeza e nunca perder a esperança de que, quando chegar o tempo, Deus irá fazer. Temos aqui diante de nós um texto que já foi muito falado nesse mês. Um texto que você conhece bem, que é Jesus faz o grande milagre, multiplica pão e peixe, faz uma coisa maravilhosa para o povo que andava com ele, que vinha atrás dele. Só que assim que ele opera o milagre, ele diz para os discípulos: vão para o outro lado, me esperem lá, lá a gente volta a se encontrar. Eu vou subir o monte, eu vou orar e vocês vão para o outro lado do lago. Os discípulos do Senhor Jesus navegam até metade do caminho do lago. O lago tinha mais ou menos 11 quilômetros de largura. Eles navegam entre 5 e 7. Quer dizer, já estavam no meio ali daquele lago. Já estava de noite, não dava para ver mais nada. Jesus está orando, Jesus está lá intercedendo pelos seus discípulos, por alguma coisa que a Bíblia não diz pelo que Jesus estava orando. O que acontece é que, quando eles menos esperam, se levanta uma tempestade, um vento muito forte. Mas a verdade é que esse lago tinha repentinas tempestades. Então, provavelmente, como os discípulos eram pescadores, pessoas que conheciam de rio, conheciam de água, não tinha dúvida alguma que eles sabiam que ali era um lago, que de repente aparecia uma tempestade. Então eu fico pensando, como ir para um lugar que você já sabe que vai ter problema? Como você ir por um caminho que você sabe que é perigoso? É porque você acredita na palavra daquele que disse para você ir. Quando os discípulos ouvem de Jesus, vão para o outro lado do lago, e lá a gente vai se encontrar, eles sabiam que iriam passar pelo lago. E fora a convicção em Jesus, tinha também a convicção na experiência deles. Como pescadores, conheciam o mar, conheciam água, conheciam ali qualquer tipo de embarcação. A questão é que a tempestade vem quando a gente menos espera. Por mais que a gente esteja preparado, por mais que a gente esteja se preparando para que aconteça alguma coisa, por mais que a gente esteja de olho para ver se vai acontecer alguma coisa estranha, por mais que a gente faça um check-up, por mais que a gente esteja cercando a nossa casa, por mais que a gente esteja poupando um dinheiro, por mais que você esteja precavido, a tempestade sempre vem quando a gente menos espera. E a tempestade que eu falo aqui não é a tempestade de chuva, não é o forte vento, são as coisas da vida, são as dificuldades da vida, são as crises que a gente passa. Quando a gente menos espera, parece que ela só está aguardando um descuido, só está aguardando que a gente fique desligado para que ela venha. E o problema é que quando ela vem, nunca ela vem sozinha. Sempre que vem a tempestade, vem um forte vento e assusta qualquer pescador, bota pânico em qualquer pessoa que esteja preparada. Você pode pensar e dizer assim: não, comigo nunca vai acontecer isso, comigo não vai acontecer, eu estou preparado, eu estou precavido e eu estou atento para qualquer coisa que fuja do controle. Pelo contrário, quando ela vem, ela pega você de surpresa. E quando vem os problemas da vida,
geralmente colocam pânico. Qualquer pessoa, dificilmente alguém vai ter um momento de crise, um momento de pânico, um momento de luta e vai ficar sorrindo, fingindo que nada está acontecendo. A questão é que eles tinham uma palavra. Qual era a palavra? Vá para o outro lado, sigam para o outro lado. Eles tinham essa palavra do Senhor Jesus, e nesta palavra do Senhor Jesus eles estavam firmados. Só que ainda assim o forte vento e a tempestade colocou medo. Aqueles homens ficaram trêmulos com aquilo que estava acontecendo. Por quê, irmão? Porque eles tinham medo de morrer afogado. Eles tinham medo de a embarcação afundar. Já era tarde, no meio do lago, não tinha como gritar socorro, não tinha como sinalizar nada, não tinha um porto, não tinha como fazer nada. Ali era só o barco afundar e eles morreriam. Então qualquer pescador, qualquer homem experiente ficaria com medo numa situação dessa. Já é tarde da noite, não tem nada, não tem como pedir socorro, e a pergunta é: aonde é que está Jesus? Cadê Jesus que não aparece? Porque ele não vem até nós? Mas quando as coisas pareciam que estavam ruins, sempre pode piorar. Quando as coisas estão ruins, sempre pode piorar. Quem disse que pior não está, não fica, se enganou, ficou pior. Sempre pode piorar. Está ruim, pode ficar pior. Quando eles estão lá enfrentando o vento, a tempestade, aparece agora um vulto andando sobre as águas. Imagina, irmão, a cena. Eles estão com medo do vento, com medo da tempestade, e agora vem alguma coisa andando sobre as águas. Imagina só, irmão. Rapidamente, não é de se espantar que os discípulos acham que é um fantasma. Não é de se assustar, porque é uma coisa bem normal ter medo, porque você já está em pânico e aparece agora alguém andando sobre as águas. Qual é a atitude dos discípulos? Isso já é entre 3 e 6 da manhã. Qual é a atitude dos discípulos? Acharem que é um fantasma, ficarem com mais medo ainda, entrar em pânico. Se você já sofreu algum acidente ou alguma falha em um motor de barco, de navio, você sabe o que eu estou falando. Quando você está no mar e você sabe que não tem onde colocar os seus pés, não tem terra firme, o seu coração fica querendo sair pela boca de tanto medo, porque você não sabe o que fazer ou como se salvar. E se não souber nadar, é pior ainda o pânico. Agora imagine tudo isso acontecendo e alguém andando sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas, irmão. Nada anda sobre as águas, principalmente o ser humano. Não tem como andar sobre as águas. Então, a primeira atitude dos discípulos é medo, ficarem assustados. Assustados por conta da tempestade e com medo por conta da aparição de um fantasma. O que fazer? Como agir? Com certeza você já passou por alguma coisa desse tipo. Com certeza você já passou por alguma coisa que você pensou assim: agora chegou o meu fim. E pior, não pode ficar. Eu estou no meu limite. E quando você acaba de falar, você recebe um telefonema, recebe alguma mensagem e fica pior do que estava. E você fica pensando: e agora? O que fazer? E agora? Como sair dessa situação? O que é que eu posso fazer? Os meus pés não estão sobre terra firme. Eu sinto-me como flutuando, sem saber aonde tocar ou em alguma coisa para me segurar. Eu não sei o que fazer. E logo vem o medo, logo vem o susto de ficar achando que não tem mais esperança, que é chegado o fim. Mas o texto diz, no verso 25: na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. Quem estava vindo, irmão,
não era um fantasma. Quem estava vindo era o próprio Jesus. E o texto bíblico diz: Jesus estava indo em direção aos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você ache que é chegado o teu fim. Talvez você chegou aqui e não sabe o que fazer. Mas eu creio que nesta noite o Senhor Jesus, Ele vem em direção a você aqui, em nome do Senhor Jesus. Porque a gente olha para um lado e não sabe o que fazer, olha para o outro lado, não sabe aonde se segurar, se prender, porque não há mais nada que nos dê segurança. A gente olha para o outro lado, não tem nada que nos dê esperança. Então, o que fazer? É nessa hora que o Senhor Jesus vem andando sobre as águas. Você pode não ver Ele, pode até estar se assustando, agora não tem mais jeito, e ainda aparece fantasma, e ainda vem seres que eu não conheço, ou que eu não estou conseguindo enxergar direito. Se preocupa não, é Jesus que está vindo sobre as águas, é Jesus que está vindo até você perante essa tempestade. Mas irmão, como assim? Calma. Os discípulos é um fantasma. Acabou agora. Ficou pior ainda. Aí, verso 26, verso 27. Mas Jesus imediatamente ele disse o quê? Tende bom ânimo. Sou eu. Não temas. Na hora que você olha, não consegue ver direito o que é, não sabe para onde correr. Se pular na água é muito fundo, se ficar no barco vem o vento, tem a tempestade, e pior ainda, vem um fantasma perante você, e você fica: e agora, José? E agora a voz aparece da escuridão e diz: não tema, tem bom ânimo. Tem bom ânimo quer dizer, seja corajoso, não tenha medo. Imagina, irmão, é o Senhor Jesus falando para você aqui essa noite: tenha coragem, não tenha medo. Do meio da escuridão, aparentemente um fantasma e aparentemente perdidos, uma voz ecoa da escuridão: tenham coragem, não tenham medo, sou eu. Aleluia, aleluia. Pedro poderia dizer: essa voz eu conheço. Mateus poderia dizer: essa voz eu também conheço. Foi essa voz que me chamou quando eu estava na coletoria. Eu estava lá, ele não sabia nem quem eu era, mas quando eu ouvi aquela voz dizendo: segue-me, eu me levantei e segui ele, porque o meu coração foi aquecido pela voz dele. O medo se acaba quando o Senhor Jesus fala. O medo vai embora, porque a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo mundo que é fraquinho tem medo, todo mundo que é fraquinho tem susto, mas quando chega o mais forte, a filhinha tem medo, mas quando vem o pai, ela se sente segura. O menino tem medo, mas quando o pai aparece atrás dele, ele diz: agora eu vou. Eu creio que hoje aqui, essa noite, o Senhor Jesus aparece para nós e diz: não tenham medo, tenham coragem. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: não tenha medo, tenha coragem. É fácil, irmão, trocar o medo pela coragem? É nada. Só quem tem medo sabe o que é pânico em ter medo. Se me colocar em um lugar fechado, eu morro. Fobia. Todo mundo tem uma fobia, irmão, nem se preocupe, todo mundo tem. Mulher tem medo de barata. Todo mundo tem. O homem tem seus medos também. Não vou ficar revelando aqui não. Então o que acontece? Trocar o medo pela coragem não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Como é que se troca o medo pela coragem? Se o medo na verdade é uma coisa boa.
O medo é uma coisa boa. O medo põe limite. Porque se a gente não tivesse medo, você se jogava na frente de um caminhão sem problema. Você é muito valente. Tinha assim uma guarnição da polícia, você ia lá e perturbava com eles, ou queria bater neles, porque você é muito valente. Você não tem medo de nada. Não, o medo põe limite. O medo coloca você controle. Você vê uma ribanceira, você não pula, porque sabe se pular vai morrer. Você não passa na frente de um caminhão, porque se passar vai morrer. Então o medo põe limite. Quando é que o medo é problema? É quando o medo te controla. O problema é quando o medo controla. Aí você sofreu algum problema, aconteceu alguma coisa, um assalto, por exemplo, alguma coisa tipo um sequestro, e você fica com aquele pânico, com aquele medo. Tem medo de sair na rua, tem medo de andar por aquela rua, tem medo de fazer aquilo que você estava fazendo quando aconteceu. Então aí é que começa o problema. É um controle. Quando o medo tem controle de nós, se torna um problema. Aqui nessa situação a gente vê pescadores experientes, homens que conheciam os rios, os lagos ali daquela localidade. Então eles podiam navegar tranquilamente. Em um momento de tempestade, eles sabem o treinamento e como proceder para driblar aquela tempestade. Mas aqui é uma situação totalmente contrária. Eles estão com medo, eles estão apavorados. Aí precisa que o Senhor Jesus venha até eles para dizer para eles: ei, não tenham medo, troquem o medo pela coragem. Como fazer isso? Sou eu, Jesus, não temam. Aleluia. Você pode ouvir essa mensagem e dizer assim: mas irmão, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu enfrento. Eu tenho medo por conta disso, por conta daquilo. Eu tenho medo porque já aconteceu isso. Mas não sou eu que estou dizendo para você não ter medo. Como não ter medo da violência em Recife, Pernambuco, se o ex-diretor de segurança de Pernambuco foi assaltado nesse final de semana lá em Caruaru? Tomaram a arma dele. Louvado seja Deus que ele está vivo. Não aconteceu nada com ele, nem com a família. É livramento de Deus, porque quem livra é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, ó: se o Senhor não guarda, em vão vigia a sentinela. Você é mais protegido do que qualquer empresário de Recife. Tem anjo que nos protege. A gente nem vê, nem sabe o que está acontecendo, mas do alto vem uma voz: não tenha medo, não tenha medo. Mas Senhor, e a tempestade? E o forte vento? Aí ele diz: não tenham medo, porque sou eu. É Jesus que está falando. Aí ele continua: não temas. Guarda essa palavra no teu coração aqui essa noite. Não tenha medo. Não tenha medo do que pode vir. Não tenha medo do que você está passando. Não tenha medo de ameaças, de palavras, de sentenças. Não tenha medo, porque o Senhor Jesus, Ele vem andando sobre as águas até nós. E Ele diz: tenha coragem. Como ter coragem, Senhor? Ele diz: porque eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. A mensagem de Jesus ainda hoje é essa: tenham coragem, sou eu, parem de ter medo. Quando você tiver medo, irmão, decora alguns textos da Bíblia que fala de coragem. Quando não tiver medo, decora, irmão, alguns textos, fica lendo na cabeça, fica ruminando até ele se tornar uma verdade para você. Porque o medo ele domina. Mas quando a gente descobre o amor de Cristo por nós, o amor de Cristo nos domina e o medo tem que bater em retirada, porque em nós não reina o medo, em nós reina o amor de Cristo. Então os discípulos conheciam aquela voz, conheciam.
sabia quem estava ali. Aí a atitude dos discípulos. Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Essa atitude de Pedro é comum, porque Pedro era alguém impossível. Pedro era alguém impulsivo. Ele não esperava, ele já fazia pergunta, ele já falava, pegava a espada, cortava a orelha, ele já ia lá e falava o que não devia. Esse é Pedro. Então, quando o Senhor Jesus diz: sou eu, irmão, eu não sei porque a Bíblia não diz, mas talvez ninguém tinha pensado nisso. Ninguém tinha pensado em andar sobre as águas. Talvez eles pensaram: graças a Deus que Jesus chegou. Vem, Jesus, para o barco. Vem para o barco, Jesus, fica aqui com a gente. Seria mais fácil, irmão? Não seria mais fácil? Você chamaria Jesus para o barco ou pediria para andar sobre as águas? Cuidado. O Senhor pode te colocar em uma situação dessa. Eu não sei o que eu faria. Talvez eu convidaria Jesus para vir para o barco. É bem mais fácil. É bem mais fácil. Mas a postura de Pedro em pedir para ir é porque Pedro tinha plena certeza que era Jesus. Alguém entendeu, irmão? A atitude de Pedro disse: se és tu. Aí eu, mas irmão, isso não é dúvida. Não é dúvida não, irmão. Se és tu mesmo, eu também quero andar aí. Deixa eu andar aí. Vai-se embora, Pedro. Tu tem fé? Tenho. Venha, pode vir. Pode vir. Porque Jesus sabia que Pedro ia vir mesmo. Já pensou se fosse um fantasma? Como é bom conhecer a voz do nosso Senhor. A Bíblia diz assim: a ovelha conhece a voz do bom pastor. Como é bom conhecer a voz do bom pastor. Porque é naquele momento de perigo, é naquele momento que a gente não sabe o que fazer, que o Senhor brada lá dos altos céus e nos dá uma direção. Filho meu, pega a direita. Filho meu, não vai por aí não. Fica parado, finge de morto, finge que é doido. Alguma coisa vai acontecer. Porque quando o Senhor Jesus fala, Ele está vindo no meio da tempestade para dar livramento ao seu povo. Deixa eu só falar uma coisa, irmão. Talvez você estranhou, mas Jesus manda dar uma de doido. Manda. Sabe por que ele manda? Quando Davi foi pego pelos filisteus, ele disse: aqui eu vou morrer, o que é que eu vou fazer? Ele pensou assim: se eu ficar vivo, eles me matam. Eu vou babar, vou deitar no chão, enrolar pra lá, bolar pra cá, bolar pra lá. Aí o rei disse assim: eu não quero esse doido não. Aqui tem tanto doido, manda ele se embora, deixa ele vivo. Sabe o que é isso? É estratégia de Deus para livrar o seu povo. Esteja atento à voz de Deus. Deus se revela na tempestade. Deus se revela. Se nós abríssemos a oportunidade aqui essa noite, provavelmente ia ter algum irmão aqui que ia contar um testemunho, que não sabia o que fazer em um momento de perigo, em um momento difícil, e veio uma voz do céu. Aleluia ou não aleluia, irmão? Tem sim. Tem. Porque às vezes a gente quer agir por conta do medo. A tempestade, o vento. Aí a gente pensa: agora chegou o meu fim. Aí Jesus diz assim: Pedro, sou eu. Senhor, se és tu, deixa eu andar até o Senhor, aí onde o Senhor está. A resposta de Jesus: vem. Alguém está disposto aqui, irmão, a andar sobre as águas, a viver o sobrenatural de Deus? O Senhor te convida essa noite: venha, venha, saia do barco, venha, tenha coragem. Você não diz que acredita, então venha experimentar o sobrenatural.
A gente irmão, a gente diz assim: eu acredito, Senhor, eu acredito. Mas venha, não, Senhor, eu acredito. Aqui está muito bom, Senhor, aqui ó, é firme. Eu estou no barco, mas se esquece que no barco está a tempestade, está a chuva, está o vento. Vai morrer se ficar no barco. É melhor ir para as águas, andar sobre as águas. Jesus está lá te esperando. Aleluia. Às vezes a gente pensa que está seguro, irmão, mas é lá que Deus te levou para você andar sobre as águas. Aqui está tão bom, aqui está muito bom, está bom demais, tá não. Se ficar aí o vento vai te acabar tomando a tua coragem. Se ficar aí a tempestade vai afundar teu barco. Sai do barco, anda sobre as águas. Jesus está lá. Jesus ainda se revela na tempestade. Jesus ainda se revela na sua dor. Jesus ainda se revela na sua solidão. Porque, irmão, tem coisa que nem todo mundo entende não, irmão. Tem coisa que nem todo mundo entende. Tem crente que é normal demais, não vai entender. Porque aqueles que estão no barco ficam olhando e dizem: rapaz, o que é que Pedro está fazendo? Pedro agora passou dos limites. Pedro endoidou, vai afundar bonito. Fica só olhando para ver se não vai. Vem aí, Mateus, vai. Pedro não queria saber de nada, irmão. Pedro só queria encontrar com Jesus no meio da escuridão da noite. O texto bíblico diz, 29: vem. E Pedro, descendo do barco, andou aonde? Sobre as águas. E foi aonde? E foi aonde? Na direção de Jesus. Quando nós temos a coragem de sair do barco e ir na direção de Jesus, não importa o que vai acontecer, Jesus está lá. Não importa não, irmão. Mas e a tempestade? Pedro esqueceu da tempestade. E o forte vento? Pedro esqueceu por um minuto, mas esqueceu do forte vento. Pedro só queria ir na direção de Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus e atende a sua voz, o medo fica para trás. Nós já vimos vários testemunhos de irmãos que estão no leito de morte, estão em um estado que ele sabe que não volta mais, mas ele consegue cantar, ele consegue bendizer o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É Jesus chamando para sair do barco e andar sobre as águas. Eu creio que aqui essa noite chegou irmãos que não estão no leito de morte, louvado seja Deus, e nem que estão em um problema tão difícil que não tem mais volta. Tem volta. Tem volta porque o Senhor Jesus te trouxe aqui para te dizer essa noite: Ele se revela na tempestade. Ele é o Deus que não tem problema em entrar no meio da tempestade, romper a eternidade, vir até o nosso tempo que é passageiro, para se revelar para um crente quebrantado, que acredita que pode andar com Ele sobre as águas. Aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão: Deus se revela na tempestade. Eu gosto de Naum. Naum diz assim: Deus tem o seu caminho na tormenta. Irmão, nada para Deus, irmão, é difícil. Nada para Deus é difícil. É por isso que Ele tem facilidade de entrar no nosso problema. É por isso que Ele pode bradar e dizer, para que a gente tenha coragem. Porque aqui que estava falando foi Jesus. Jesus tem poder para falar isso para nós. Porque tudo que você passa, Jesus já passou. Tudo que você enfrenta hoje, Jesus já enfrentou. E Ele sabe a dor que você passa. Ele sabe a dor que você está sofrendo. Ele sabe o que é um dia escuro. Ele sabe o que é ser abandonado pelos amigos. Ele sabe o que é ser traído.
Ele sabe o que é ser apunhalado pelas costas. Ele sabe o que é ajudar todo mundo e no momento que mais precisa ninguém está perto dele. Ele sabe de tudo isso. É por isso que ele fala para nós aqui esta noite: não tenham medo, tenham coragem, sou eu, Jesus. Aleluia. Você pode adorar ele nessa noite, bendizer o nome dele. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode adorar ele nesta noite, ouvir a voz dele, ouvir ele bem pertinho de você aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Eu vou passar para o próximo ponto, só para a gente fechar com esse de ele estar perto. Aí Pedro vai andando em direção a Jesus. Está tudo escuro ainda, né? Não dá para ver nada, mas Pedro está andando em direção à voz. Aí de repente, irmão, vem aquele frio gelado na espinha. Arrepia tudo. Aí Pedro, au! Quando vai ver, começa a afundar. Começa a afundar. Porque ele tirou os olhos de Cristo. O medo mais uma vez bateu a porta. Não é porque a gente experimenta o sobrenatural que a gente está livre do medo. Não. Todos os dias a gente tem que enfrentar o medo de frente e se lembrar da voz do Senhor Jesus, que ecoa: seja valente. Seja valente. Jesus disse a Pedro o que, irmão? Vem. Eu não sei se você conhece pessoa assim, ou se você é desse jeito. Aí diz assim: escolhe preto. Aí a pessoa faz assim: mas será que é preto mesmo? Rapaz, será que é preto? Eu não sei se é preto, se é branco. Mas rapaz, eu estou pensando em levar azul. Só que a voz foi: é preto. A mesma coisa a gente faz, irmão. O que é que Jesus disse? Não tenha medo. Aí a gente, por causa de um ventinho, um ventinho aqui, ó, e se esqueceu da voz de Jesus. Se esqueceu. O nosso problema para Deus, sabe o que é? Um ventinho nas nossas costas. Não é nada. Não é nada. Não é nada. E por causa da escuridão, Pedro não conseguia ver Jesus. Mas vê o que é que o texto diz. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a o quê? Submergir, afundar. Gritou o quê? Salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estendeu a mão. Olha o detalhe aqui, olha. Fez o quê? Estendeu a mão. Pedro estava longe de Jesus? Sim ou não? Estava o quê? Um estender de braço. Pedro estava a um estender de braço de Jesus. Você está tão pertinho de Jesus e nem sabe. Às vezes a gente está tão pertinho de Jesus e nem sabe. Aí nosso questionamento é: cadê Jesus? Era tão bom que Jesus estivesse aqui. Jesus não viu isso não? O louvor pode vir. Jesus não viu isso não? Cadê Jesus? Mas eu estou afundando aqui. Socorre-me, Senhor, socorre-me. Cadê Jesus? Jesus está a um estender de braço, irmão. Estende tua mão nessa noite. Grita por socorro. O Senhor Jesus quer te socorrer. Mas não desista. Não afunde. Porque o Senhor Jesus disse que iria te encontrar do outro lado. Ele está conosco. Ele é o Deus que se revela na tempestade. Não temas, sou eu. Eu cuido de ti, não temas. Não temas, eu estou contigo. Ei, manda suídere. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece
parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar. Aleluia! Sem entender. Eu creio. Aleluia, em ti. aleluia. Eu creio em ti. Eu oro pra ti. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Espero em ti. Quando você sente medo, Escuta! do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. É Jesus falando. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar. Aleluia. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Escuta! Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Aleluia. Descansa em mim. Comece a sorrir. Adore a Ele, adore a Ele. É bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois a tua vida fui doer. Só as vozes. Eu cuido. Cante. Aleluia. Teira mandar Escuta o Senhor falar para você. Descansa em Aleluia. comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Quem tem essa certeza, levanta a mão e glorifica Ele. Aleluia. Aleluia. Não temas. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. O Senhor Jesus está contigo.